Olá pessoal, vamos dando continuidade aqui à nossa disciplina de segurança no trabalho. Na aula de hoje a gente vai continuar e vai concluir o assunto relacionado aos agentes de risco, para a gente poder entrar na parte de mapa de risco e fazer nossa atividade. Então vamos lá. Então, a aula de hoje é a continuação dos agentes de risco. Lembra que na primeira aula a gente viu os agentes de risco físico, representados basicamente por elementos como forma de energia. A gente podia marcar aqui ruído, vibração, temperatura e por aí vai. E estudou também os agentes de risco químico, que a gente podia tratar como névoas, poeiras, gases, todas essas partículas que eram absorvidas por forma cutânea, respiratória ou digestiva. Ok? Então agora a gente vai ver os outros três tipos de agentes relacionados aos agentes de risco. O primeiro deles que a gente vai ver na aula de hoje é o agente de risco biológico. O que é isso? Consideram-se agentes de risco biológico, né? Quando fala biológico, está falando de coisas relacionadas a elementos vivos. Diversos micro-organismos indesejáveis que são nocivos à saúde humana. Como? Quais são os exemplos que ele deu aqui? Bactérias, fungos, protozoários, vírus e bacilos. Então são todos esses micro-organismos, ou seja, elementos com vida, que vão de alguma forma ser nociva e afetar a saúde humana. Eles podem ser classificados de acordo com 4 classes de risco. Aí cada risco desse, quanto maior ele, maior vai ter que ser as formas de combater esse risco. Então daqui, esse aqui é um símbolo básico dos elementos de risco biológico. Então, quais são essas 4 classes de risco? A primeira, pessoal, é o nível 1. O que é que esse nível 1 representa? É um agente que possui baixo risco individual e baixo risco para a sociedade. Então essas classes elas são sempre levadas em consideração qual o impacto que ele vai ter no indivíduo e qual o impacto que ele vai ter na sociedade como um todo. Então, quais são esses agentes? Eles vão incluir os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças nos homens ou nos animais adultos sadios. Então aí é o risco de classe 1. O 2 é um agente que possui moderado risco individual e limitado risco para a sociedade. Então o que são isso? São os agentes que provocam infecções no homem ou nos animais, ou seja, ele já afeta um pouco mais a pessoa de forma individual, porém o seu potencial de propagação na comunidade é limitado e para os quais existem medidas terapêuticas eficazes. Então esse aqui é um agente que ele pode afetar de forma mais grave a pessoa individualmente, porém a sua taxa de propagação do indivíduo para a sociedade é mais baixa, é mais limitada. Nível 3. O nível 3 ele possui alto risco individual, já está alto, ó, e moderado risco para a sociedade. Então o que é isso aqui? Isso aqui são os agentes que possuem capacidade e que causam patologias humanas ou animais potencialmente letais. Então aqui já são riscos que podem levar o indivíduo à morte, para os quais usualmente existem medidas de tratamento ou prevenção. Podem se propagar de uma pessoa para outra. Então, qual a diferença desse aqui para o nível 2? Esse aqui, o nível já é mais alto de risco para o indivíduo como pessoa única e a sua capacidade de transmissão é mais alta do que o nível 2. Então, é perigoso para a pessoa e pode ser perigoso para a sociedade. E o nível mais alto, quando você tem que ter o maior cuidado, é aonde? É o nível 4, que ele possui alto risco individual e alto risco para a sociedade. Então o que é que ele vai incluir aqui? Nesse caso aqui, ele inclui os agentes biológicos de grande poder de transmissibilidade por via respiratória, que é a forma mais fácil de você realizar essa contaminação do ambiente, ou de forma de transmissão desconhecida. Esse tipo de agente de risco biológico ele possui uma alta capacidade de espalhamento no ambiente. Então esse aqui é o mais perigoso. Por quê? Porque ele vai possuir um risco para o indivíduo
e ele é muito fácil de ser transmitido para a sociedade. Então, nesse caso aqui, tanto o indivíduo quanto a sociedade vão estar expostos a um alto risco. Então, como eu disse, né, quanto maior o risco, maior tem que ser as medidas de contenção e de mitigação para esses riscos. Então, tá aqui, ó. Potencial de contenção dos riscos: baixo, moderado, elevado e alto. Potencial de risco à saúde: alto, elevado, moderado e baixo. Então, essa tabela aqui, ela está dizendo como é que a gente pode classificar os riscos referentes aos agentes biológicos. Então, se a gente conseguir conter muito bem os riscos e, ou seja, o potencial desses riscos, e conseguir verificar que o seu potencial de riscos à saúde é baixo, ele vai estar classificado no nível 1. Se a gente observar que é muito difícil conter os riscos desse agente, ou seja, é baixo, e ele possui alto risco à saúde, então ele vai estar aqui classificado no alto. E por aí vai. O 1 verdinho é o menor risco e o 4 vermelho é o maior risco. Quais são as vias de transmissão? Geralmente as vias de transmissão podem ser sanguínea, HIV, hepatite, respiratória, podem ser por gotículas ou aerossóis, por contato e oral fecal. Então aqui são algumas vias de transmissão, formas de transmissão que podem fazer aumentar o risco desses agentes biológicos. Que forma a gente pode controlar isso? Higienização dos ambientes e das mãos, você utilizando elementos higienizadores, como por exemplo o álcool. Utilização de EPIs. Que tipo de EPIs vão ser? Aí vai depender sempre do risco, mas pode ser máscara, luva, roupas específicas e por aí vai. Então aqui a gente tem uma máscara e esse trabalhador aqui está com uma máscara específica, com a roupa específica. Quanto maior o risco, mais filtro essa máscara aqui vai ter que ter, mais colada ela vai ter que estar no rosto e por aí vai. Então, mais barreiras de proteção devem existir entre o trabalhador e aquele risco associado. Vamos olhar aqui agora o próximo risco, que é o agente de risco ergonômico. Pessoal, ergonômico está ligado com a ergonomia, que está sempre ligado com a posição que a pessoa vai estar trabalhando, certo? Então, o que é isso aqui? São os riscos que afetem a adequação das condições de trabalho com as necessidades psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, o risco ergonômico é um risco associado geralmente a esforço físico ou repetição de atividades. Então, aqui, por exemplo, você olhar aqui, levantamento de peso, trabalho no escritório, trabalho no computador, geralmente são trabalhos que vão forçar muito alguns elementos do corpo humano que vão provocar dores. Tudo isso aqui são riscos ergonômicos de fazer. Então, por exemplo, você vai levantar uma caixa, você faz essa inclinação aqui para levantar essa caixa, você vai estar prejudicando sua coluna, onde o correto é você levantar com os joelhos e não com as costas. Posição de você ficar sentado na cadeira, tentar deixar sempre a coluna o mais reto possível, fazendo com que o seu ângulo de visão seja nessa inclinação, para não forçar a coluna nem o pescoço. Então, tudo isso aqui é o risco associado quando você passa muito tempo sentado. Então, por exemplo, você vai ficar estudando, ou vai estar mexendo no computador, fazendo alguma atividade. Se você passa muito tempo em posição errada, quando você terminar aquela atividade, você vai ver que o seu corpo vai estar dolorido, porque você pode estar com a inclinação errada na coluna, então vai forçar, com a dor nas mãos e nos pulsos, porque você está repetindo muito o movimento, com a vista cansada, porque você está muito tempo olhando para a tela branca do computador, com a dor no pescoço, porque muitas vezes você está com o pescoço curvado. Então, tudo isso aí são riscos existentes e associados a trabalhos onde você tem muita repetição de movimento. Muita repetição de movimento. Então, o que é que nós temos aqui? O risco e a consequência dele. Quando você faz trabalho que exige grande esforço físico, que seria o levantamento e transporte manual de pesos, ou uma exigência de postura, onde você tem que estar trabalhando sempre com a postura muito reta. Caso você não faça isso aqui,
A consequência é você ter, ao final do expediente, um cansaço maior, dores musculares, fraqueza, hipertensão ou problemas na coluna. Quando você trabalha, outra forma que pode fazer que haja um risco ergonômico, em um ritmo excessivo, um trabalho onde você tem várias horas seguidas de jornada de trabalho, fazendo que você trabalhe diurno e noturnamente. Ou então trabalho onde você tem uma monotonia e uma repetitividade, então você sempre tem que ficar apertando uma chave, apertando um botão, digitando, mexendo os dedos sempre no mesmo ritmo. Isso tudo faz com que você aumente os seus riscos de lesão devido ao agente de risco ergonômico. Quais são as consequências aqui? Cansaço, dores musculares, fraquezas, taquicardia, asma, ansiedade e alteração do sono. Então aqui, ó, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem algumas imagens que vão representar de que forma a gente pode levantar essa caixa sem forçar, por exemplo, a sua coluna. Então, você sempre tentando não usar a coluna, e sim sempre usar os joelhos para poder levantar essa caixa. Então, para quem vai ficar aí no computador, ó, nunca trabalhar assim, porque assim ó, você vai fazendo, nunca passar muito tempo assim, ó, porque aqui você vai forçando a sua coluna e o seu pescoço. Então, seria o quê? Trabalhar numa mesa com altura apropriada, na cadeira na altura apropriada, evitar que você fique com a coluna assim para forçar. Depois de muitas horas desse movimento, você vai sair todo travado, com a coluna super dolorida. Então é interessante sempre trabalhar tentando manter uma postura adequada. De qual a gente pode tentar controlar esses agentes de risco? Uma análise do posto de trabalho. O que é que vai observar essa análise do posto de trabalho? A altura de mesa, altura de cadeira, iluminação, pausas para que você possa realizar a sua atividade. Então, a cada hora de trabalho, pausar uns 5, 10 minutinhos. Corrigir a sua postura, evitando que você fique durante muito tempo numa postura inadequada. E, sempre que possível, fazer uma ginástica laboral. Para poder, a gente já falou até disso aqui nas últimas aulas, para poder evitar que seu corpo fique entrevado, seu corpo fique paralisado. Então isso aqui sempre vai ajudar você no seu trabalho. Então o que é importante de observar? Quando você estiver trabalhando em estação de trabalho que tem um computador, um notebook, o que é interessante? Ter um apoio firme para a sua coluna, para evitar que você tenha uma coluna torta. Manter o pescoço na inclinação boa. Ombros e quadris alinhados, encosto adaptado à curvatura da coluna, descanso para os braços, para você não ficar com o braço dolorido. Punho em direção neutra, então não ficar trabalhando com o punho dobrando assim ou assim, tentar deixá-lo nessa inclinação. Apoio para os pés, joelhos discretamente abaixo do quadril e por aí vai. Então tudo isso aqui influencia porque quando você vai passar horas e horas à frente desse ambiente de trabalho, caso você esteja em uma posição adequada, depois de 6, 7, 8 horas de trabalho, os danos à sua coluna e os danos ao seu corpo vão ser danos muito fortes. Então sempre é importante vocês atentarem a isso aí, quando tiverem execução de trabalho de risco ergonômico. Que no caso de vocês, quando vocês estão estudando. E o outro são os agentes de risco de acidente. O que é isso? São agentes relacionados com as condições físicas do ambiente e do processo de trabalho e tecnológicas impróprias, capazes de provocar lesões à integridade física do trabalhador. Então isso aqui é o risco de acidente. O risco de acidente pode ser uma queda, você ser mordido por um animal, você sofrer um choque, alguma coisa cair em cima de você. Então tudo isso aí são os elementos que estão no risco de acidente. São elementos que não estão incluídos naqueles 4 primeiros tipos que a gente viu. Então a gente tem aqui, ó, risco de queda, risco de ser atropelado, risco de um choque, risco de perder um membro, derramamento de material radioativo, tropeçar na pedra, alguma peça cair em cima de você, escorregar uma poça de óleo, postura inadequada pelo levantamento de uma carga, queda de uma cadeira. Então tudo isso aí são os riscos associados ao risco de acidente. Então o que a gente tem aqui? Aqui temos uns elementos e as consequências que aqueles elementos podem trazer. Primeiro, vai trabalhar num ambiente que tem um arranjo físico inadequado, ou seja, as coisas estão colocadas de
forma errada. Consequência, um acidente, desgaste físico excessivo, porque você tem que andar mais para poder chegar até esses elementos. Então, a má arrumação de um ambiente de trabalho provoca esse risco de acidente. Máquina sem proteção, então a máquina não tem nenhuma proteção de sua serra, ou nas suas partes móveis, ou nas suas partes vivas, se for eletricidade, pode causar perda de membro, choque elétrico, amputações. Iluminação deficiente, vai trabalhar num ambiente que é muito escuro, então você vai descansar mais, vai forçar mais sua vista, corre risco de queda, de escorregar alguma coisa. Ferramentas defeituosas, vai trabalhar com uma chave que não é adequada, uma ferramenta que não é adequada. Isso aí vai causar em você acidentes ou doenças profissionais. Armazenamento inadequado das coisas, então você pode causar um acidente devido a estocagem ineficiente. As coisas são mal colocadas em uma prateleira, por exemplo, aquilo pode vir a cair, pode gerar um efeito dominó e atingir os trabalhadores que ali estejam. Ligação elétrica deficiente, isso aqui pode causar, muito perigoso, porque pode causar um curto-circuito, um choque elétrico quando atinge a pessoa, e se não atingir a pessoa pode levar a instalação a pegar fogo, desdado é um elemento muito perigoso, certo? Além disso, também nós temos animais peçonhentos, trabalhar no canto que possa ter existência dos animais. Tudo isso aí vai ter riscos associados a esses animais, como mordida, possibilidade de veneno, certo? Então tudo isso aí são elementos e consequências do risco de acidente provocado por esse tipo de agente. E esse aqui é só uma tabelinha para tentar resumir o que a gente falou antes da nossa atividade. Então nós temos risco físico, químico, biológico, ergonômico e risco de acidente. Tipo de agente. Físico, coloquei aqui o ruído, são vários, mas eu coloquei o ruído. Químico, produtos químicos e tóxicos. Biológicos, vírus e bactérias. Ergonômico, repetitividade de movimentos. E de acidente, máquina sem proteção. Então esse aqui é só um agente, a gente viu que existem vários. Possíveis consequências de um risco físico causado pelo ruído. Comprometimento do sistema auditivo, surdez, irritabilidade, estresse, insônia e outros. E aqui os serviços em que está associado. Possíveis consequências num risco químico, devido a produtos químicos tóxicos, intoxicações, irritabilidade das vias aéreas e reações alérgicas. Possíveis consequências do risco biológico causado por vírus ou bactérias, doenças transmissíveis por esses elementos. Possíveis consequências do risco ergonômico causado pela repetitividade de atividades, LER, principalmente a lesão por esforço repetitivo. Possíveis consequências causadas de risco de acidente devido a máquina sem proteção, acidentes, danos membros superiores. Então isso aqui pode ser amputações, cortes, tudo isso aí vai estar associado a esse risco. Então pessoal, pela aula de hoje era isso. A gente concluiu agora essa parte dos agentes físicos. Vou colocar para vocês uma atividade na plataforma para vocês fazerem. E quaisquer dúvidas vocês tenham, lembrem de entrar em contato comigo. Então era isso e